Valeu, Bárbara. E aí, pessoal, mais uma vez aí essa aula maravilhosa, né? História poderosa, tá? A gente está aí com mais esse repertório aí, então nós temos aí as aulas, hoje nós estaremos nos comentários das aulas 10, 11, 12, né? Então, primeiro a gente vai estar analisando a questão, né? Algumas questões específicas que engloba aí desde a proclamação da República até os governos democráticos, né, da perspectiva republicana, tá? Eu vou estar colocando ainda hoje, tá? As atividades anteriores, né, da apostila, tá? Então, a gente teve um bom tempo para vocês também estarem fazendo essas atividades, então vou colocar o gabarito depois, tá? Para que vocês visualizem. Ricardo, só um pouquinho, Ricardo. Ricardo, acho que não vai me ouvir agora. Ricardo, Tamires... Tá. Deixa eu... Enfim, então a gente vai poder, depois eu vou conversar com eles depois, né? Parece que tem algumas pessoas ainda, né, para vir. Então a gente vai aí discutir algumas situações. Deixa eu estar espelhando para vocês aqui a listagem, né, de exercício. Só uma pergunta, vocês fizeram exercício? Eu fiz. Fez? Maiara, fez? Eu fiz alguns também. Algumas questões para acabar. Algumas questões, né? Eu não tô lembrando, João, eu não tô lembrado de você, cara. Então, essa voz tão grossa, tão forte assim, cara, dá até medo. Da manhã, de uma militar. Militar, né? Tá, pô. Tá, beleza. Vamos lá então, gente. Deixa eu usar aqui, tá? Então nós temos aí, deixa eu fechar aqui. Vou estar também colocando alguns livros para vocês, tá? De leitura, né? Para complementação de informações, tá? Então vamos lá. Vamos lá na primeira parte, né? Eu deixei assim um gabarito já para que a gente vai dando a resposta, ao mesmo tempo comentando, né? Comentando algumas situações. Primeiro a gente tem aí deixa eu ampliar aqui um pouco, né? Ampliar mais um pouco aqui. Então, nós temos aí a primeira questão, né? PUC de Campinas, né? No Brasil, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que procurou arregimentar os sindicatos e os trabalhadores, e o PSD, Partido Social Democrático, que reunia os setores mais conservadores da sociedade, foram criados. Eles foram criados em que momento, né? Então, a gente tem aí, primeiramente, opa, botei até mais aqui. Eles foram criados, na verdade, no governo de Vargas, né? Até porque esses dois partidos, por exemplo, eles eram... Oi? Oi? Eu estava no meio de uma questão. Lembro dela. Oi. Tá? Deixa eu falar uma coisa contigo, olha só. O gabarito da apostila, eu mando para você primeiro, para você mandar no grupo. Tá me ouvindo, ô, Tamires? Tamires é maluca, cara, só pode. Meu Deus do céu. A gente espera um pouquinho só, eu preciso mandar mensagem para a Tamires, que a Tamires acho que não está me ouvindo. Só um pouquinho, gente, rapidamente. Tamires, olha só, depois eu vou ter que mandar o gabarito da apostila, né, das aulas anteriores, né, republicanas, né, claro. Eu boto já no grupo, ou eu mando para você mandar para as pessoas específicas que estão participando das aulas, etc. Então, eu falando com você um tempão aqui, você está de brincadeira. Tá bom, vê aí, depois me fala. Valeu.
Tá bom. Valeu. Valeu, tchau. Vamos lá, então, gente. Então, a gente tem aí a primeira questão. A primeira questão, ela está, basicamente, esses dois partidos eram partidos varguistas, né? Que eram partidos que, na verdade, eram o sustentáculo do governo varguista, em contraposição a outros tipos de partidos, né? Principalmente o partido de oposição, né? Então, dentro do Estado Novo, foram os partidos criados, né? Criados por Getúlio Vargas, né? Que tinha uma complementação política ligada não só à perspectiva democrática, mais ou menos, né? Quando eu falo de democrática, no Estado Novo não tinha democracia, né? Até porque, com a Constituição da Polaca, de 37, houve, na verdade, um desmantelamento na Constituição anterior, né? A Constituição de 1934 ela foi desmantelada. Então, a resposta aqui seria o quê? Nos momentos finais do Estado Novo, sob a inspiração direta de Getúlio Vargas. Então, quando o Brasil ele participa da Segunda Guerra Mundial, né? Ele participa da Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? As tropas, no caso, voltam para o Brasil e, insatisfeitas, né, com o governo, acabam tirando. Tem uma junta militar que tira Getúlio Vargas do poder, mas Vargas ainda tinha uma gerência e uma agência muito forte perante aos grupos militares. Então, ele mesmo vai criar esses dois partidos e vai também apoiar Eurico Gaspar Dutra, né? Vai apoiar Eurico Gaspar Dutra, que estava no PSD, tá? No Partido Social Democrático. Então, obviamente que o Eurico Gaspar Dutra ele vai vencer as eleições, né? E aí, na gestão de Eurico Gaspar Dutra, e claro também, Getúlio Vargas vai também ser lançado como candidato, mas candidato a senador, ao Senado, né? Vai vencer tanto por São Paulo quanto também por Rio Grande do Sul, né? Então ele vai ter essas duas perspectivas políticas aí, né? Então, assim, mesmo atrás dos bastidores, Vargas tinha uma forte ligação, não só com os partidos recém-criados, né? Tinha também um partido de oposição, que era o partido da UDN, um partido que estava ligado a Carlos Lacerda, que vai bater de frente até lá na frente, na década de 50, quando Vargas disputa o pleito de 50, né? Então vai ser um partido também de oposição a Vargas, mas a gente vai comentar depois, tá bom? Então, a questão número 1, tá? Ela está atrelada aí. Então, nos momentos finais do Estado Novo, né? Quando Vargas sai do poder, né? É convidado a sair do poder, tem essa criação desses dois partidos aí, ok? Vocês acertaram essa questão ou erraram essa questão? Eu acertei. Acertou? Acertei também. Ok? Beleza, então, gente. Vamos para a segunda questão? Na segunda questão, está dizendo o seguinte, preste atenção aqui, tá? Leia o texto, os deputados das profissões, os deputados das profissões serão eleitos na forma da lei ordinária, por sufrágio indireto das associações profissionais, compreendidas para este efeito com os 4 grupos afins respectivos, nas 4 divisões seguintes: lavoura e pecuária, indústria, comércio e transportes, profissões liberais e funcionários públicos. Brasil, Constituição de 1934. A partir deste texto, pode-se afirmar que a Constituição brasileira de 34 inspirou-se o quê? Vocês colocaram o quê? A gente sabe que aqui a letra correta é o corporativismo. Só que, quando a gente coloca essas três perspectivas aqui, né, essas 4, né, perspectiva, o anarquismo não poderia ser, porque o anarquismo é uma perspectiva política ligada à realidade europeia, né? Então, esse anarquismo, ele vem dos teóricos ligados a Mikhail Bakunin, a Kropotkin, entre outros grupos ligados aí a uma perspectiva de um socialismo mais radical, né? Isso no século XIX, então não tem nada a ver aí com a perspectiva republicana varguista. Então nós temos o comunismo também não poderia ser, porque primeiro que Vargas
não era comunista. Vargas tinha uma perspectiva muito militarizada, né? E também ligada aos grupos de poder, né? Somente aos grupos oligárquicos, né? Ele fazia parte da oligarquia sulista, né? Que foi apoiada pela oligarquia nordestina e também o racha que teve entre o PRP e o PRM, ou seja, o Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro, né? Lembra aos senhores que após a proclamação da República, logo depois da saída de Marechal Deodoro da Fonseca, e também, tá, claro, quem vai assumir vai ser o próprio presidente Floriano Peixoto, na verdade, o presidente em exercício, mas aí ele vai ter vários problemas, né? E aí nós teremos lá na frente a questão das oligarquias, né? O voto de cabresto, as oligarquias comandando e também a chamada alternância de poder. Quando a gente fala de república oligárquica é igual a república, vamos dizer assim, república do café com leite e também república velha. Essas três repúblicas é uma só, tá? Então, cada perspectiva, por exemplo, quem está fazendo a ESA, por exemplo, você pode ver, a ESA fala muito de república velha. República velha, né? Mas a república oligárquica também está nessa perspectiva. E aí, quando a gente fala dessa perspectiva, então, o sindicalismo claro que a Constituição de 34 ela vai abarcar aí alguns sindicatos, algumas categorias, né? Mas será controlada pelo Estado, né? Principalmente com os grupos chamados pelegos, né? O socialismo também é uma perspectiva de ideias, né? Ou seja, quando a gente fala de conjunto de ideias, né? A gente está falando de um socialismo que está ligado aí a uma perspectiva política, né? Que nem todo socialismo é igual, né? E quando a gente fala de Karl Marx na íntegra não foi praticado, né? Os escritos de Karl Marx não foi praticado. E Vargas não estava, né, atrelado dessa realidade também. Então, o que vai entrar aqui? O que vai entrar aqui é o corporativismo, ou seja, quando eu falo de corporação, ou seja, de corporativismo, é uma perspectiva de proteção aos grupos que estão nas categorias de trabalho. Por exemplo, grupo de professores está na categoria sindical ou está na categoria de professores. Vamos fazer todos os professores de todas as categorias têm ramificações dentro da educação. Então, tem o Fundamental 1, tem o Fundamental 2, tem o pessoal do ensino médio, tem o pessoal que dá aula também para questão acadêmica. Então, são várias ramificações dentro da categoria professor, né? Então, claro, eles vão se ajudar. O corporativismo que aqui o texto está atrelado é a ajuda desses grupos para que os escolhidos na política sejam alicerçados, sejam estruturados, sejam ordenados, sejam, na verdade, consigam se eleger, mas com o apoio da categoria que ele está inserido, entendeu? Então, por exemplo, a gente vê muito hoje... principalmente na questão, por exemplo, vamos falar do presidente da República. O presidente da República foi eleito, né? Também ele tem uma margem muito grande de eleitores nas Forças Armadas, né? Então, ele frequentou a Academia Militar das Agulhas Negras, se formou pelas Agulhas Negras, se tornou capitão. Esse trajeto militar dele o colocou na posição de presidente também, muito por causa também do apoio dos grupos militares. Então, as Forças Armadas também o apoiaram, claro que nem todos, né? Mas também, a grande maioria, principalmente as altas patentes e também as forças auxiliares, Polícia Militar, né? Corpo de Bombeiro, tá? Então, essas realidades auxiliares também o apoiaram, principalmente a Guarda Municipal, né? Mas menos da Guarda Municipal. Então, quando eu falo de corporativismo, são grupos que vão estar alicerçando ali o poder, tá, para o membro que faz parte, daquela categoria. Ok? Dúvidas? Não. Alguém respondeu algo diferente?
Não? Acertaram essa? No caso, eu fui por eliminação, professor. Foi eliminação, mas qual que você... É que eu dei uma travada, quase segui a marcar, foi no caso socialismo, mas depois que eu dei uma relida, acabei marcando um cooperativismo mesmo. Ok. Beleza. É porque o próprio texto já te dá isso, né, cara? Porque, ó, lê o texto. Os deputados das profissões, quando ele fala assim, os deputados das profissões serão eleitos na forma da lei ordinária, por sufrágio indireto das associações profissionais, compreendidas para este efeito, como os quatro, só essas categorias, né, representariam as eleições indiretas. Não era eleição direta, por sufrágio indireto, ou seja, por voto indireto. Aqui está dizendo o seguinte, não vai ter vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Então, aqui, na verdade, já tinha um caráter aí de uma Constituição que ainda não estava atrelada ainda ao povo, né? Então, uma Constituição ainda que tinha problemas da própria inclusão, embora tinha algumas outras situações aí também interessantes, né? No que se refere ao desenvolvimento de outros grupos, etc. Entendeu? Beleza? Sim. Tá? Mais alguma coisa? Por exemplo, a Constituição de 34, por exemplo, ela vai colocar, por exemplo, em referência o voto feminino, tá? Mas as categorias também, elas poderiam votar, né, dentro de um acordo geral, porque a Constituição de 1991, né, ela não deixava votar, por exemplo, quem era militar de baixa patente, né? Também nós tínhamos a questão dos analfabetos, entendeu? Religiosos das ordens monásticas também não poderiam votar. Então, nós tínhamos aí uma série de situações, né? Entendeu? Até porque a própria Proclamação da República, ela vai ter o quê? O chamado Estado laico, né? Vai instituir o Estado laico. A Igreja Católica, ela vai se separar do Estado, né? Embora que a gente fala da laicidade, mas quando você vai, por exemplo, nos fóruns, não sei se vocês já viram já, você vai num fórum, por exemplo, você vê a cruz lá de Cristo lá, né? Quer dizer, é um símbolo católico. Aí perguntaram uma vez para um ministro por que as cruzes, né? Aí ele respondeu que Jesus foi a maior vítima do sistema jurídico romano, porque a própria perspectiva do direito, ela vem do direito romano. Ok? Só para a gente fazer um adendo de informação, tá? Vamos lá na questão número 3. Na questão número 3, nós temos o seguinte, nós temos aí Mackenzie, é uma universidade presbiteriana, né? Está dizendo o seguinte, inconformado com a dissolução de seu partido, inspirado nas ideias fascistas, liderado por Belmiro Valverde e Severo Fournier, na madrugada de 11 de maio de 1938, atacou o Palácio Guanabara, sitiando o presidente Vargas. Tá? Tratava-se de um grupo o quê? O que seria esse grupo? Comunista, aliancista, integralista, cremista ou tenentista? Aqui está dizendo o seguinte, integralista. Tinha dois grupos de grande oposição, tá? Que se estabelecia, um lado, nós tínhamos o grupo integralista, né? Tinha como líder Plínio Salgado, que era um literato, né? Era um cara que tinha uma perspectiva muito focada no fascismo, né? Uma cópia do fascismo italiano, né? Então ele vai trazer ideias fascistas e vai formar um grupo paramilitar com uniformes, com saudações. Anauê era uma perspectiva brasileira, tupiniquim fascista, né? Hoje tem vários grupos fascistas também, já começando a pulular no Brasil, né? Principalmente com o apoio de alguns grupos, até mesmo consagrados. O próprio integralismo voltou, né? O próprio Plínio Salgado, a perspectiva de Plínio Salgado está voltando aí, principalmente no sul do Brasil, que já tem neonazistas ali há muito tempo, né? E especificamente também em São Paulo. São Paulo é um antro também de neonazistas, né?
Então, o grupo integralista, ele, anteriormente, com o golpe de 30, né, dado pelas oligarquias do Sul, Nordeste e também de Minas Gerais, teve aí, vai dar um apoio ao governo de Vargas, né? É óbvio que em 37 nós vamos ter o quê, ó? Na madrugada de 11 de maio de 38, atacou o Palácio Guanabara, assistindo o presidente Vargas. O problema é o seguinte, ele vai... o que vai acontecer? Vargas, na verdade, ele dá o golpe, né, com a Constituição da Polaca, vai criar um falso plano. Esse falso plano é chamado de plano Cohen, né, que vai dizer que os comunistas invadirão o Brasil, comerão as criancinhas, enfim, muito por causa também da própria Revolução, né? Fica atento aí o pessoal do vestibular, a Revolução de 1917 na Rússia, né? Dada aí pelos bolchevistas, né? Lenin, Trotsky, Stalin, que se estabeleceram no poder na Rússia e desmantelaram a perspectiva monárquica que ali já tinha, né? Com o czar, e também invadiram não só as repartições públicas, mas também a própria Igreja Ortodoxa Católica. Então, os caras tinham medo desse comunismo invadir as religiões, invadir as igrejas, matar os cristãos, matar os padres, etc., como também fizeram lá na Revolução Russa. Só que os integralistas queriam também um apoio de Vargas, só que Vargas ele não queria apoio de ninguém. Ele tinha apoio já de um grande grupo de militares, principalmente os tenentistas, que foram a base do desenvolvimento político de Vargas, e também da própria revolução que teve de 32 de São Paulo, né, a revolta constitucionalista, que ocasionou a própria Constituição depois de 34, né? Nós vamos ter vários grupos paulistas também entrando no governo, para que foi um cala-boca para essa galera, né? Então, o integralismo também queria mais apoio político, mais legitimidade, para ir contra quem? Para ir contra esses caras aqui, ó, os aliancistas, que tinha, por exemplo, Luiz Carlos Prestes como líder, né? Até porque, anteriormente falando, nós tivemos o quê? A Intentona Comunista, de 1935, que foi um movimento que foi esmagado pelas tropas federais, né? Ou seja, os grupos aliancistas, né, que tinha como base também os grupos comunistas que estavam atrelados aos aliancistas, queriam, na verdade, desmantelar o governo Vargas, mas foi um grupo de 100 pessoas, acabou rapidinho, né? E os integralistas também queriam bater de frente também com Vargas, porque queria mais apoio, e era um grupo completamente voltado para a direita, era um grupo de direita, aliancista à esquerda e o integralista à direita. Então, houve aí um problema, né? Depois o grupo vai ser muita gente vai ser presa, muita gente vai ser anulada, né? Não só presa, mas também vai ter aí a questão mesmo da proibição do movimento, né? Esse movimento direitista na década de 30, entendeu? Então aí, na verdade, o grupo queremista já é uma perspectiva ligada à década de 50, né? Já é lá na frente, né? Ou seja, o queremismo é o quê? A volta de Vargas, vamos querer Vargas de volta, né? Tenentista era um grupo que apoiou Vargas né? O movimento tenentista veio desde a época da tomada do Forte Copacabana, né? E depois nós tivemos aí vamos dizer assim, o desenvolvimento da própria Coluna Prestes, que foram movimentos tenentistas, né? O comunista não poderia ser, né? E aliancista não poderia ser, que na aliancista, na verdade, sempre foi opositor, tá? Sempre foi opositor, tá legal? Sempre foi opositor, mas integralista não. Então, o integralismo aí, uma galerinha aí bateu de frente aí com Vargas, né? Mas, lembrando aos senhores que esse grupo era um grupo de apoio, né, a Vargas, né? Ok? Vamos lá, número 4. O número 4 está dizendo o seguinte: a política cultural do Estado Novo, com relação aos intelectuais, caracterizou-se pelo quê? Como é que foi? Lembrando aos senhores que Vargas, ele vai ficar no poder, né? Alguém colocou alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui. Para, transmite o material, por favor. Ué, mas eu tô transmitindo. Ai, caramba. Desculpa, gente. Eu não transmiti o material, não?
Desculpa. Valeu. Obrigado, gente. Pensei que estava transmitindo. Ninguém falou nada também. Perdão, gente. Vocês querem que eu volte a questão, as questões anteriores? Não precisa, professor. Não precisa não, professor. Estou acompanhando aqui também pela que você já mandou. Me desculpa, pessoal. Eu pensei que eu estava espelhando o material, entendeu? Então, me desculpem. Então, o número 4 está dizendo o seguinte. Deixa eu ocultar aqui. Porque essa janelinha de baixo aqui, eu pensei que estava... Eu fui apertei errado. O número 4 está dizendo o seguinte. A política cultural do Estado Novo, com relação aos intelectuais, caracterizou-se pelo quê? Então, voltando ao que a gente estava falando, né? Então, Vargas, ele ficou no poder durante 15 anos, né? Ou seja, de 30 a 45. O primeiro governo se estabelece pelo governo provisório, tá? Então, ele fica de 30 a 34, governo provisório, né? O governo constitucional vai ser de 34 a 37, que aí vai ter, basicamente, uma Constituição que vai ser anulada pela Constituição de 37, que é a Constituição polaca, é uma Constituição que vai ser, na verdade, enquanto a Constituição de 34 foi promulgada, ou seja, tivemos aí a participação de grupos políticos na confecção da Constituição de 34, ou seja, ela foi promulgada, né, com o apoio do Legislativo. A Constituição de 37 já é uma questão imposta, ou seja, ela foi outorgada por Getúlio Vargas, ou seja, ela foi impositiva, como também a Constituição de lá de trás. A Constituição lá de trás também, no Brasil Império, né, a primeira Constituição do Brasil foi dada após a independência do Brasil, né, por Dom Pedro I. A Constituição de 1824 também, ela foi o quê? Ela não foi promulgada, ela foi o quê? Outorgada por Dom Pedro I, tá? E aí ela tinha como prerrogativa a questão do poder dentro do poder, ou seja, nós tínhamos 3 poderes mais um poder, ou seja, na verdade eram 4 poderes. Os 3 poderes ligados ao Barão de Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, e o 4º poder, que seria o quê? O poder moderador. Aqui, no caso, nós tínhamos, por exemplo, dentro da perspectiva do Estado Novo, uma ditadura legitimada pela Constituição de 37, baseada numa perspectiva da Polônia, uma perspectiva semifascista, né? Então, quando a gente fala de Estado Novo, estou falando de ditadura, tá? Então, era Vargas, ela começa com o governo provisório, de 34 a 37 com o governo constitucional, e de 37 a 45 com a ditadura varguista, né? É aí, por exemplo, que ele vai caçar comunista, ele vai caçar grande parte dos opositores ao seu governo. Mas aqui está dizendo o seguinte, a política cultural, o que tinha aqui na política cultural, né? Eles vão ter o quê? Por uma política seletiva, através da qual só os adversários frontais do regime foram reprimidos. Então, assim, só os oposicionistas. E quando os grupos que estavam alinhados às estruturas governativas de Getúlio Vargas, permaneciam no poder, havia alternância, até na verdade não houve uma mudança expressiva, né? Então, quando a gente fala da história do Brasil, grupos plutocratas sempre estiveram no poder, né? Quando fala de plutocracia, isso é uma perspectiva republicana contemporânea, são grupos privilegiados financeiramente, né? Então, é óbvio que na perspectiva oligárquica não houve uma mudança expressiva. Quando a gente fala de Revolução de 30, não foi bem uma revolução. Para quem que vai, na verdade, fazer a ESA, é uma revolução. Para quem está na perspectiva de vestibular, foi um golpe. Um golpe, Vargas dá um golpe, junto com o apoio das oligarquias, e depois ele dá um golpe dentro do golpe. Ou seja, 37, na verdade, ele vai permanecer no poder por causa desse falso plano. Plano COI. E aí que o Partido Comunista, que foi basicamente fundado na década de 20, vai deixar de existir, né? Muitos deles serão perseguidos, principalmente a própria mulher, né, de Luiz Carlos Prestes, que era, na verdade, comunista, proveniente do Partido Comunista Russo. Ela vai
ser perseguida, vai ser presa, e depois vai vir um navio aqui com a Gestapo e vai levá-la para a Alemanha, né? Depois vai ter um grande clamor pela vida dela, que ela estava grávida de Luiz Carlos Prestes, né? Tem até um filme, Olga, vocês podem ver depois esse filme, que é muito interessante. A mãe de Luiz Carlos Prestes salva ela lá na Alemanha, né? Inclusive no hospital nazista, né? E depois a criança, né? A Anitta Leocádia Prestes, que essa Anitta, ela é professora titular da UFRJ, não sei nem se ela morreu, né? Mas é já uma mulher já bem velhinha, né? E ela, na verdade, ela é salva, e a Olga Benária acaba morrendo no campo de concentração, né? Então, Vargas era simpatizante dos nazistas, né? Não é à toa que na época da Segunda Guerra Mundial, que começa em 39 e vai até 45, Vargas, ele vai ficar ali naquela alternância, né? Aquela chamada política pendular. Ele fica ao lado, ele tem ligações econômicas e mercantis com os norte-americanos, mas também ligações econômicas e mercantis também com a Alemanha. Então, é nesse momento que ele fica nos dois lados. Ele vai ganhar dinheiro, muito dinheiro. O Brasil vai ganhar muitas divisas, muito dinheiro, muito capital, né, proveniente desses dois países antagônicos, né? E depois, é claro, que vai chegar um momento que os navios serão torpedeados, né, no litoral brasileiro, e acaba o Brasil entrando na Segunda Guerra Mundial, porque também houve um clamor popular para que o Brasil entrasse na guerra, né? E o Brasil não tinha nenhuma condição, né? Mas fica do lado dos Estados Unidos, aí tem até a criação, né? Vocês já viram falar da criação daquele personagem, Zé Carioca, né? Aquele pássaro, né? Papagaio, né? Falante, malandro, né? Junto com o Pato Donald, que era um personagem norte-americano, né? E fizeram um personagem brasileiro, né? Para que houvesse essa aproximação. Então, esse Walt Disney aí, ele foi político também, né? Vamos dizer assim, né? Esse personagem do Walt Disney, tá bom? Então, aqui, na verdade, ele só vai perseguir mesmo só os grupos que eram contrários, né? Então, a política cultural era uma política muito voltada só para aqueles membros, aqueles grupos, ou aquelas produções que tinha como base o governo, né? Então, até o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, era para propagandear as realidades provenientes do governo Vargas, ok? Como a Hora do Brasil, que foi criada já na década de 30, né? Ok? Podemos? Vocês acertaram esse ou erraram esse? Essa questão veio cortada. Hã? Não sei se era só no meu, só tinha até a letra C. A alternativa D e A não tinha. Pela diferença, pois... Eu marquei, tinha sim a opção, só ficou muito junta. Ficou muito junta, né? Tá. Não veio a D? Não veio a D? A opção D e E não veio? Veio, tá junto da C. Tá junto da C. Me perdoa então, gente. Mas foi mandado para vocês pelo e-mail, né? Não, mandado pelo WhatsApp, no meu caso. Pelo WhatsApp mesmo, tá. Beleza. É porque na hora que eu fui mandar, eu mandei dessa forma. Então, mas engraçado que aqui ficou, enfim. Vamos lá, então. Número 5. Número 5 está dizendo o seguinte: mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam, tá? Aqui está dizendo o seguinte, aqui está dizendo uma série de situações, né? Opa, peraí, em cima. Insultam. Aí está dizendo o seguinte, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto, depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho, ou seja, a labuta de libertação e instaurei o regime de liberdade. Texto extraído do quê? Aqui, na verdade, foi a carta testamento de Getúlio Vargas, né, gente?
Então, olha só, há várias discussões sobre se foi realmente Vargas que escreveu ou aos assessores que sempre o apoiaram, né? Ou o próprio Jean Goulart, né? O próprio Jean Goulart. Então, aqui, por exemplo, documento de renúncia de Jânio Quadros, não, documento de renúncia de Jânio Quadros foi ele mesmo que escreveu, né? E, na verdade, não tinha essa quantidade de informações, né? Que tinha na carta de Vargas. Discurso de Jean Goulart, já no exílio, né? Enfim, não teve nenhum discurso de Jean Goulart na história. Teve, sim, o discurso que ele fez na Central do Brasil, né? Com relação às chamadas reformas de base, né? Que aí enfureceu vários outros grupos oposicionistas, tá? Documento de renúncia de Fernando Collor. Na verdade, Fernando Collor, ele sofreu impeachment, né? Ele sofreu impeachment, mas ele renunciou antes. Né? Então, enfim, não teve nenhum documento de renúncia, né? Documento de renúncia de Marechal Deodoro Fonseca, também Deodoro Fonseca não fez nenhum tipo de renúncia, saiu porque estava mal de saúde, enfim. Tá legal? Então, a carta testamento de Vargas, né? Vocês colocaram o que aí? A letra A mesmo. Também. Essa questão estava bem tranquila, né, gente? Essa questão, né? Sim. Tá bem tranquila. Não tava uma questão complexa, nem uma questão difícil, né? Então, daria para vocês fazerem tranquilamente essa... E, inclusive, eu vou estar colocando aqui, espelhando para vocês, depois, se a gente der tempo, né, que são 20 questões hoje, a gente vai estar mostrando aqui um site para vocês também pesquisarem nesse site. É um site muito show, que vocês vão estar verificando, depois que eu vou passar para vocês, tá? Vamos lá, número 6. A Constituição de 46 foi criada durante o governo de quem? A Constituição de 46, ela basicamente está atrelada a várias realidades, galera. Presta atenção. Primeiro, tivemos várias constituições no Brasil. A primeira Constituição que nós tivemos foi a Constituição de 1924, né? E essa Constituição, é preciso analisar que a Constituição de 1924 foi dentro do Império, né? Dentro do Império. Depois teremos a Constituição de 1891, já na perspectiva republicana, né? Desencadeada aí dentro do governo militar, né? Nessa transição de Marechal Deodoro Fonseca para Floriano Peixoto, tá? E depois teremos a Constituição de 34, a Constituição de 46, tá? A Constituição de 67, já no regime militar brasileiro, né? Para a galera da ESA, regime militar, para a galera do vestibular, ditadura militar. Então, nós temos aí 67, depois nós teremos um adendo de 69, mas na verdade o que vai valer mesmo vai ser a 67, tá legal? E depois da 67, só teremos a Constituição de 88, tá? Que já aí vai ser uma Constituição que, na verdade, vai ser promulgada. A Constituição, por exemplo, de 67, tanto a Constituição de 1824, 1824, a 1837 e a 1967 são constituições outorgadas, né? Já as demais foram constituições ligadas aí à promulgação mesmo, entendeu? Mas a de 46, ela foi em que governo? Qual governo que foi? Dutra, exatamente. Muito bom. Governo Eurico Gaspar Dutra. Então, não foi em JK, porque JK não fez nenhuma Constituição. Até para ele ser eleito, foi brabo, né? Até para ele tomar posse, foi brabo, né? Tivemos aí vários problemas, então, mas ele não fez nenhuma Constituição. Jango também não teve nenhuma Constituição. O que ele ia colocar na Constituição seria as reformas de base, né? Reforma agrária, a questão da manutenção do salário mínimo, né? A questão, por exemplo, de direitos para as categorias de trabalho, outras categorias complementariam outras categorias de trabalho, né? Enfim, outros direitos que também foram, né, batendo de frente com os grupos dominantes, né?
Então, foi muito complicado. Vargas não seria, porque Vargas, na verdade, ele na verdade, teve 2 constituições na era Vargas, somente. Castelo Branco, não. Castelo Branco, na verdade, vai ter uma constituição mais de Constituição 67, já aí na transição para o governo Costa e Silva, né? Então, Eurico Gaspar, da general Eurico Gaspar Dutra, tá? Ok? Beleza? Muito bom, gente. Gostei, hein? 7, nós temos aí o seguinte: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul está dizendo o seguinte: no combate à inflação, o governo de Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51, lembrando aos senhores que a gente bota 51, tá? Mas ele ficou, em 51, ele entrega a faixa presidencial para o próximo presidente. Então, o próximo presidente, ele já toma posse em 51, em janeiro de 51 já toma posse, né? Então, nós tivemos as eleições de 45, 46, Vargas entrega a faixa para Eurico Gaspar Dutra e fica até... Aí tem as eleições de 50, 51, quem assume vai ser quem? Vargas. Vargas volta novamente ao poder, né? Volta novamente, né? Mas volta na perspectiva constitucional. A gente vai falar mais na frente. Aí tem o seguinte: buscou direcionar os gastos públicos em investimentos nos setores considerados prioritários. Nasceu, então, o Plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte, energia e tal. Gente, olha só, saúde, alimentação, transporte e energia. Mas o desenvolvimento brasileiro, especialmente da indústria, ficou abaixo das aspirações das indústrias, dos industriais brasileiros. Isso ocorreu por quê? Tá? Por que ocorreu? Vocês colocaram o que aí? Eu coloquei letra C. É a letra C mesmo, gente. Da abertura do mercado brasileiro à importação de bens supérfluos. Até chiclete o cara importou. Até chiclete. Né? Ele, na verdade, vai gastar tudo aquilo que Vargas tinha constituído, tinha ganhado na era Vargas, né? Somente com a chamada política pendular, o cara torna o dinheiro todinho. E dá, na verdade, força para a importação. Gente, presta atenção. Nós temos 2 perspectivas. Importação é o quê? Compra. Eu compro de fora para dentro. Exportação é aquilo que eu vendo. Se eu vendo mais do que compro, a minha balança comercial, ela está o quê? Favorável. Eu vou ter um equilíbrio das contas. Eu vou ter um equilíbrio fiscal, vou ter um equilíbrio... Enfim, o país, ele vai ganhar mais dinheiro, ele não vai ter muito prejuízo, né? A gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos, mesmo sendo uma potência de primeira grandeza desde o final da Primeira Guerra Mundial, que na verdade antes era a Inglaterra, mesmo assim, os Estados Unidos depois vai entrar numa crise, né? Entrar numa crise. E até hoje, os Estados Unidos, mesmo tendo, sendo potência hegemônica, tanto na perspectiva unipolar, como também numa perspectiva também multipolar, né? Ele ainda deve dinheiro para outros países. Ele compra produtos do Canadá, né? Tem as chamadas indústrias maquiladoras no México, que ele manda suas empresas para lá também para conseguir lucro. Então, assim, os Estados Unidos também depende de outros países, até mesmo para comprar os seus produtos, né? Então, na verdade, é uma relação bilateral, né? Só que o Brasil, por exemplo, tivemos problemas. Então, o governo Dutra, por exemplo, mesmo com o plano SALT, ele vai se desmantelar. E o próximo governo que entrar vai pegar uma crise, como o próprio Vargas, que vai entrar, vai pegar, né? Vai pegar. Né? Então, na verdade, tem essas situações. De políticas econômicas que regulavam os preços dos produtos essenciais para proteger a indústria nacional, não. Né? Isso aqui regulava os preços dos produtos essenciais, não teve isso, não teve esse controle. Das facilidades da exportação de bens duráveis também não teve. Na verdade, ele teve mais força para as importações, né? Principalmente eletrodomésticos. Mas quem podia comprar eletrodoméstico? Quem podia comprar na década de 50 eletrodoméstico só era classe média e o pessoal da classe média alta. A grande parte da população não tinha dinheiro para comprar. Por exemplo, eu me lembro
lá na década de 80 já era também problemático também, principalmente no governo lá na frente, o governo Sarney, até que você ter uma televisão era difícil. A única pessoa da minha família que tinha televisão era minha avó, e ainda por cima aquela televisão preta e branca, tinha uma marca chamada Telefunken, né? Então não era todo mundo que tinha produtos duráveis, até para você comprar um Fusca também, não era, embora que fosse um carro popular, mas nem todos tinham condição também de comprar, somente com a alta inflação, né? Deixada pelo regime militar brasileiro. Então, nós tivemos aí várias perspectivas, né, várias realidades, né? Ok? Tudo bem aí? Vamos para número... Acertaram essa? Uhum. Tá. Sim. Bom, beleza. Vamos para número 8. Número 8 já deixei aqui, tá? Em 47, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Era decisão essa decisão se explica basicamente pelo quê? Aqui está dizendo a letra A. Pela bipartição do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra Fria. Presta atenção, pessoal. Esse repertório que eu vou falar aqui vai ajudar o pessoal também no vestibular, tá? Mas o pessoal da ESA, fiquem atentos. A Segunda Guerra Mundial, ela começa em 39 e vai até 45, né? Então, nós tivemos aí as tropas dos aliados, né? Então, nós temos aí a Inglaterra, a França, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Depois, com o apoio dos Estados Unidos, principalmente após o ataque dos grupos japoneses, nipônicos, na base naval do Havaí, Pearl Harbor. Então, os Estados Unidos entram na guerra. Os Estados Unidos entram na guerra, mas ele financia boa parte dessa guerra. Então, houve um capital muito grande norte-americano para ajudar os aliados nesse confrontamento, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, os dois países que vão estar aí disputando a geopolítica, vamos dizer assim, internacional, será os Estados Unidos e a União das Repúblicas Soviéticas na perspectiva stalinista, né? Então, nós temos aí a construção do Muro de Berlim, aquela coisa todinha. Então, o mundo, na verdade, vai entrar numa Guerra Fria, que não foi tão fria assim, né? Até porque, por que Guerra Fria? Porque, na verdade, quem vai entrar em confrontamento serão os países que vão estar no mundo capitalista e o outro que vai estar no mundo socialista. Então, teremos, por exemplo, a Guerra das Coreias, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Teremos a Guerra do Vietnã, né? Teremos a Revolução de Mao Tse-tung, né? na China, na década de 40. Nós vamos ter, por exemplo, na América, a Revolução Cubana de 59, dada por Fidel Castro e Ernesto Guevara, né? Temos também a perspectiva nicaragüense, mas também teremos apoio dos Estados Unidos às ditaduras latino-americanas, né? Como, por exemplo, no Paraguai com Stroessner, no Chile com Pinochet, tá? E no Brasil com os governos militares, né? Temos também os governos ligados ao Uruguai e também à Argentina, tá? Então, na verdade, muitos grupos serão apoiados, grupos militares que tinham perspectiva também ligadas ao capital externo, vão ter o apoio dos Estados Unidos, tá? É claro, contra o quê? Contra qualquer movimento comunista, né? A própria OTAN, por exemplo, o Tratado do Atlântico Norte, vai ser atrelado, por exemplo, à perspectiva de força, né? Força militar bélica contra o avanço comunista no mundo, tá? Contra o avanço comunista no mundo. Então, isso vai ser bem complexo, né? Então, quando a gente fala desse mundo bipolar, na década de 40, né, nós vamos ter aí, principalmente o Olívio Gaspar Dutra, ele vai estar atrelado à perspectiva capitalista. Então, ele vai colocar como extinção o Partido Comunista Brasileiro, né? Então, o Partido Comunista Brasileiro será extinto, tá? Vai colocar na ilegalidade, né? Então, muitos grupos ainda vão tentar se alicerçar ao PTB e ao PSD, né? Mas, ao mesmo tempo, claro, com outra perspectiva, que eles não poderiam ser comunistas, né? Então, eles muitas vezes escondiam a sua origem política para que eles não fossem perseguidos, né? Então, não só na América Latina,
mas no próprio Estados Unidos também teve pessoas que, se fossem colocadas, se fossem identificadas como comunistas, seriam presas. Como aconteceu, quando aconteceu, por exemplo, o chamado cartismo dentro dos Estados Unidos, né? Então, aqui também não foi igual, né? Então, todos os partidos comunistas seriam perseguidos, porque tinha duas perspectivas. Uma perspectiva ligada ao comunismo russo e o comunismo chinês, né, de Mao Tse-tung, né? Então tinha essas duas perspectivas que era forte. Até hoje a China, por exemplo, a China, na verdade, era um monstro, né? Ela é um mutante, né? Que ela tem o PCCH, o Partido Comunista Chinês, mas, ao mesmo tempo, ela tem um chamado socialismo de mercado, né? E ela e no Bloco do Pacífico é a que bate mais de frente com os Estados Unidos, né? Principalmente aí com essa questão pandêmica que nós estamos vivendo aí, né? A gente sabe que as doenças que são provenientes da China é muito também por causa também de uma questão cultural alimentar, né? Então, é problemático, né? Então, ele já tem uma vacina, já tem uma série de coisas, enfim, como eles fazem isso, pode ser também uma conspiração, entendeu? Dos chineses contra o mundo capitalista, enfim, tá? Então, aí são várias situações, né? Ok? Acertaram esse? Eu coloquei a letra D. Eu fiquei em dúvida. Por ser um acordo partidário firmado pela UDN, o PSDB e o PTB. Eu marquei A. Colocou qual? Marquei A, no caso, então você... Analisei bastante, acertei. Tá. A D não poderia ser a Maiara que colocou a D? Uhum. Então, Maiara, não podia ser, sabe por quê? Primeiro que a UDN, a União Democrática Nacional, né, ela era um partido que era um partido de oposição ao Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro. Ela nunca faria um acordo com esses dois países, com esses dois partidos, entendeu? Tá? Okay. Beleza? Tá? Vamos lá, então. Na número 9, nós temos uma musiquinha. Vou cantar para vocês, tá? Não vai rir não, hein? A música é mais ou menos assim, ó. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu e tu não vais botar. Eu já enfeitei o meu e tu não vais enfeitar. O sorriso do velhinho era... Enfim, essa música, na verdade, era uma música de apoio a quem? De apoio a Getúlio Vargas, né? Então, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Ou seja, Vargas tinha ficado no poder durante 15 anos, mas com oposição, né? Ou seja, na verdade, com imposição, né? Vargas, um cara forte, um cara que tinha uma habilidade política em todas as estruturas políticas e militares, né? Então, nós temos aí, a música, ela foi cantada por Francisco Alves, né? No Carnaval da década de 50, na verdade, aqui no Carnaval 51. Serviu como forma de impulsionar a campanha de Getúlio Vargas, né? Novamente, a presidência de Getúlio Vargas, da República. Pela letra, é possível perceber que sua forma de governo era caracterizada pelo quê? O que é caracterizada, né? Vê ali dessas duas estrofes aqui, ó. Então, o contexto frasal aqui está dizendo o seguinte, ó. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz... Ou seja, uma perspectiva ligada ao quê? Pelo trabalhismo, né? Trabalhismo incentivando os trabalhadores a um aumento de produtividade. Então, preste atenção, pessoal. Vargas tinha como perspectiva o próprio trabalhismo, mas é óbvio que quando ele entra no governo pelo segundo momento, né, que vai ser já uma perspectiva democrática. Ou seja, Vargas agora não pode ser ditador. Vargas agora terá que respeitar o quê? A Constituição. Só que agora ele vai defender com mais força o nacionalismo, vai defender com mais força o trabalhismo. Claro que também, né,
fazendo aquele jogo, né, com a perspectiva patronal e a perspectiva dos sindicatos. Até porque os sindicatos, lá atrás, na era Vargas, era controlada pelo governo, né? Agora não. Os sindicatos tinham até uma liberdade. Muito também por causa também da própria Constituição de 46, tá? Que vai legitimar de novo, né, os sindicatos, os direitos trabalhistas, né? Então, teremos uma série de situações nesse sentido, ok? Tá? Então, pelo trabalhismo, incentivando os trabalhadores, o aumento da produtividade, ou seja, fazer com que os trabalhadores não se, vamos dizer assim, batesse de frente com a perspectiva patronal e fosse, na verdade, obedientes à cartilha trabalhista varguista, tá? Ok? Vocês colocaram outra coisa? Eu coloquei a letra D. Eu fiquei confusa com isso de carisma. Pelo democratismo em decorrência da participação dos trabalhadores nas decisões, aqui, na verdade, havia sim. Não, letra D. D, não foi totalitário, não. Nessa segunda vinda de Vargas, é muito pelo contrário, né? Nós teremos uma perspectiva democrática. Inicia aí, no Dutra já começa a perspectiva democrática, né? Então, o democratismo começa de 45, ou melhor, finalzinho de 45, não, 46 até 64, né? E aí, depois, em 31 de março, 1º de abril, né, temos aí a tomada de poder pelos grupos militares. Então, a democratização, né, os governos democráticos, vai de Dutra até João Goulart. Então, nós temos aí Dutra, nós temos Getúlio Vargas, que ele vai se suicidar, né, por causa da oposição, por causa daquelas acusações que ocorreram perante a morte do major Rubens Vaz, na Rua Toneleiros, em Copacabana, né? Depois nós tivemos um governo de transição de Café Filho para Juscelino Kubitschek, né? Depois de Juscelino Kubitschek, nós teremos aí o governo de Jânio Quadros, que é aquele maluquinho, né? Aquele maluquinho que depois vai sair do governo, né? Ele vai renunciar, né? Forças ocultas metidas do poder. Mas, na verdade, ele fez um teatro para dizer que tinha oposição e querendo o apoio, né, do povo. Na verdade, não teve apoio de ninguém, né? Depois ele vai falar lá na frente, a gente achava que fossem os militares que tinham tirado ele do poder, mas a história ela sempre vai mudar alguma coisa, né? Igual a matemática, 1 mais 1 são 2, acabou, né? Não é igual a matemática. Temos aí vários documentos, né, fontes primárias que estão descobrindo, é que nem, por exemplo, a participação dos Estados Unidos na ditadura militar, né? Há documentos que comprovam os grupos, tanto militares, quanto até o apoio logístico, né? Então, houve esse apoio, né? Mas, dentro dessa perspectiva trabalhista de Vargas, foi muito, muito forte, né? Então, letra D, totalitarismo, foi muito mais praticado, uma perspectiva ditatorial na era Vargas, né? Principalmente de 37 a 45, o Estado Novo, do que depois não foi feito nada, né? Ele teve que proteger, né? Ou melhor, proteger a Constituição, né? Governar com a perspectiva constitucional, né? Então, nós temos aí o seguinte: a 10 está dizendo assim, a nossa aula vai ter que hora mesmo, gente? Tamires, tá me ouvindo? Não. Até 4h, eu acho. Normalmente Eu acho que é até 4h20. Os professores estavam indo até 4h20. Até 4h20? Então, beleza. Então, 4h20. Então, dá tempo a gente fazer as nossas discussões. Tá? Preciso mostrar um site para vocês também, para a gente... Espera só um pouquinho, gente, rapidinho. Deixa eu baixar aqui coisa aqui. Vou dar esse ventilador para cá. Gente, botei o ventilador para lá que eu tô todo tomado, tô todo tupido. Desculpem, tá?
Então, a gente tem aí, na questão 10, mete dinheiro na bolsa ou no bolso, diremos hoje, e anda, vai para adiante, firme, confiança na alma, ainda que tenhas feito algum negócio escuro. Não existe escuridão quanto tem fósforos. Mete dinheiro no bolso, vem de ter bem, não compres mal os outros, corrompe e ser corrompido. Porém, entretanto, todavia, não te esqueças do dinheiro e depressa, antes que o dinheiro acabe. Aqui, na verdade, é um texto de Machado de Assis de 1896. Essa passagem evoca o clima que se criou no país com o quê? Com o chamado encilhamento. O encilhamento, ele mostra para vocês estão com a apostila aí, apostila? Estão com a apostila? Sim. Então, na apostila, na página 26, lá embaixo, o que está dizendo sobre encilhamento? Encilhamento foi uma política econômica, tá? Comparada aí à questão da corrida de cavalo, chamado hippismo, né? Para caracterizar os ganhos feitos pelo quê? Por propaganda, ou até mesmo linkado aí a criação de empresas fantasmas, a produção de cédulas sem ter uma estrutura econômica estável, tá? Então, isso ocasionou o quê? Vários problemas econômicos no Brasil. O texto, né, o próprio Machado de Assis, por exemplo, ele foi o primeiro correntista da Caixa Econômica, um dos primeiros, se não me engano. Ele teve poupança na Caixa Econômica, né? E, claro que você falar de poupança hoje, poupança ela rende muito menos, né? Do que outros investimentos que existem aí, né? Preciso aprender um pouco mais sobre essa questão de investimento, né? Mas o que acontece? O encilhamento, muitas pessoas perderam dinheiro, né? Então, foi uma política econômica dada pelo ministro de Finanças, Rui Barbosa, né? Está até aqui na apostila, está dizendo assim, foi o nome, ou seja, apelido dado para a política econômica fracassada do ministro de Finanças, Rui Barbosa, tá? Durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, que foi de 89 até 91. Os efeitos negativos desta crise foram sentidos no Brasil até o ano de 1892. Então, está dizendo o seguinte, está dizendo que houve um colapso econômico, né? Claro que a gente vai falar de colapso econômico, a gente vai, a década de 80, por exemplo, que vai ser uma década perdida, né? Que vai ser o reflexo da mal governabilidade do regime militar, vai trazer vários problemas sequenciais. E aí, com o governo Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ter uma reestruturação com o chamado Plano Real, mas uma perspectiva neoliberal, ou seja, manteremos a política fiscal estruturada, a moeda forte, mas o aumento extremo das desigualdades sociais na pós-década de 80, né? Então, problemas sociais sempre vão ocorrer, né? Sempre tiveram, desde de Dom João até a política atual, né? Ok? Então, o encilhamento. Número 11. 11 está dizendo o seguinte, a luz é bem grande, né? Zueni Ventura, que é um escritor, né? Em seu livro Minhas Memórias dos Outros, São Paulo, Planeta do Brasil, 2005, referindo-se ao fim da era Vargas e ao suicídio do presidente em 1954, comenta: quase como castigo do destino, 2 anos depois eu iria trabalhar no jornal de Carlos Lacerda, o inimigo mortal de Vargas, e nunca esse adjetivo foi tão próprio. Diante daquele contexto histórico, muitos estudiosos acreditam que, com o suicídio de Getúlio Vargas, atingiu não apenas a si mesmo, mas o coração de seus aliados e a mente de seus inimigos. Ou seja, a afirmação que aparece entre parênteses no comentário e uma consequência política que atingiu os inimigos de Vargas aparecem, respectivamente, em o quê? Uma conspiração. O próprio Carlos Lacerda, ele conspirava sempre contra a Getúlio Vargas. Mesmo com a morte, claro que com a morte de Vargas, todos os seus opositores acabaram se desestruturando, né? Então, nós temos o seguinte: a conspiração envolvendo o jornalista Carlos Lacerda é um dos elementos do desfecho trágico e o recuo da ação
atuação de políticos conservadores, devido ao impacto da reação popular. Então, assim, é óbvio que essa conspiração colocou o Carlos Lacerda num elemento trágico, né? Ou seja, a morte de Vargas se suicida, mas também o suicídio de Vargas neutraliza o quê? Todos os opositores. Ou seja, os próprios militares que tomariam o poder em 54 só vão tomar o poder 10 anos depois, em 64. Tá? Então, o povo sairá ensandecido, né? Vai destruir bancas de jornais, principalmente jornais opositores, como o Jornal do Brasil, Jornal o Globo, né? Serão destruídos. Os carros do Globo serão quebrados pela população ensandecida. Os jornalistas, como o Carlos Lacerda, por exemplo, vai fugir, vai sumir, né? Por quê? Vargas representava o pai dos pobres, mas também, alguns falam que ele também era a mãe dos ricos, né? Ele governava uma perspectiva populista, né? Colocava aí um cabresto nos pobres, né? Dava migalhas para os pobres, mas também estava também atrelado a outros grupos. Então, ele tinha uma governabilidade muito grande na era Vargas. No segundo momento, havia também a produção, a questão do petróleo, a descoberta do petróleo, e também Vargas queria controlar as remessas de lucro de empresas internacionais, então ele vai bater de frente com o capital externo, capital estrangeiro, né? Que ele vai querer proteger as empresas nacionais, como Vale do Rio Doce, né? A Eletrobras, a Petrobras. Hoje a Petrobras, por exemplo, é capital misto, né? Nós temos aí, se não me engano, 51% na mão do governo e os outros 49% na mão de quem? Na mão da iniciativa privada, né? Hoje o capital é chamado capital misto, né? A gente não sabe até quanto tempo esse capital será misto, né? Provavelmente a gente não sabe se o governo atual, né, ou o possível governo que virá após esse governo que nós estamos, se continuará com essa perspectiva de privatização, né? Ou, na verdade, não foi privatizado até agora em nenhum momento, até porque a perspectiva do próprio pré-sal, né, já foi o próprio governo anterior, do vice Temer, que deu continuidade. Então isso, na verdade, não é uma questão de culpabilidade ao governo atual, né, mas a sucessivos problemas que veio desde outrora, tá legal? Beleza? Podemos? Aí nós temos o seguinte, na número 12, a Constituição de 1934 ocorreu no que governo? Aqui é fácil, né, gente? Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas. Então, é uma questão pequena, né? Uma questão pequena que tá aí numa conotação até mesmo ligada à ESA, tá? Então, o pessoal que é da ESA aí, quem é da ESA aí mesmo, pra gente saber? Da ESA, só o João da ESA, João? Aqui não, acho que a grande maioria é vestibular, né? Eu sou da ESA. João da ESA, né? Então, fica atento que essas questões pequenas... Não. Oi? Professor, eu acho também que a Alexa... Alexa, você também é da ESA, Alexa? Não, sou do vestibular. Vestibular, né? Alexa é vestibular de bastante tempo, né? Enfim. A Alexa está estudando na Escola Federal, né? No Cefet, né? Isso. Ah, tá. Beleza. Vamos voltar aqui, gente. O resto é tudo vestibular. Show de bola. Até aqui tá tudo bem com vocês? Tudo bem? Aham. Vamos lá, então. Aqui as questões são até mais fáceis agora, né? As questões agora são até mais fáceis. A primeira Constituição Republicana ocorreu em qual ano? É 1890. É 1890. Não posso dizer. Então, a Constituição, a primeira Constituição Republicana foi em 1891. 91. A primeira Constituição... Ó, aqui está dizendo o seguinte, a primeira Constituição Republicana. Eu não falei
a primeira Constituição do Brasil. Tá? Se eu falasse a primeira Constituição do Brasil... Eu realmente esqueci mesmo. Tá. Se eu falasse, por exemplo, porque isso aqui é para confundir mesmo a cabeça de vocês. Se eu falar assim, qual foi a primeira Constituição do Brasil? Aí, pum. Agora, e qual foi a primeira Constituição do Brasil mesmo? Vocês sabem? Eu esqueci. Não pode esquecer não, gente. A primeira Constituição do Brasil foi a Constituição de 1824, né? Mas vamos lá. Eu pensei que o senhor estava pensando pelo nome. Vamos lá. Getúlio Vargas, não cedendo à pressão da oposição e nem mesmo dos militares, suicidou-se em quando? Essa agora eu quero ver, hein? Quem botou aí? Quem fez essa questão? Eu botei a letra E. Letra E, tá? Quem mais? Todo mundo colocou a letra Eu só tô perdida. Que questão é essa, Pé? E? Questão 14. Questão sim. 14. Sim. Questão 14. Eu coloquei letra D. Tá. Vamos lá. A questão, na verdade, correta é a questão da letra D, tá, gente? Letra D. Enfim, então, em 24 de agosto de 1954, tá? Eu coloquei 24 de agosto de 89. Vargas estava morto há muito tempo. Letra E, nem tem letra E. É letra D mesmo. Eu sou a Mayara. Então, 89, eu estava esperando só você falar, porque isso aqui eu já sabia. 89, não podia ser que 89, tivemos a Constituição de 88. A Constituição chamada Constituição Cidadã de 88, e ela foi promulgada, né? Os próprios partidos políticos colocaram a mão nessa Constituição. Muitos partidos apoiaram essa nova Constituição. Na verdade, até porque para desmantelar alguns pontos constitucionais da Constituição de 67, né? Que ainda tinha uma perspectiva muito militar, né? Principalmente com os atos institucionais que foram impostos pelo regime militar brasileiro, desde Castelo Branco até Emílio Garrastazu Médici, né? Então, 88 foi a Constituição, mas não foi 24 de agosto, né? E a Constituição de Vargas não teve essa perspectiva, né? Agora, uma coisa, quando a gente fala da morte de Getúlio Vargas, na verdade, a morte, na verdade, foi muito por causa de uma série de fatores. E outra coisa, o cara não queria largar o osso. O cara não queria largar o Palácio do Catete, não queria largar o poder. Mesmo após de morto, a gente sabe que ele foi considerado dos piores presidentes o melhor. Né? Claro que depois tivemos, sob o ponto de vista da ciência política, nós tivemos ali um avanço social, por exemplo, no governo Lula, né? Mas também tivemos outros problemas, como, por exemplo, a questão dos partidos, né, políticos que estavam aí na perspectiva de corrupção, né? Então também foi bem complicado isso, né? A gente com a descoberta do Mensalão e que outros partidos também estavam envolvidos, né? Nós temos aí a questão número 15, mas é o seguinte: o curto governo de Café Filho, ou seja, Café Filho vai assumir o governo pós-morte de Getúlio Vargas, né? Foi marcado principalmente pela realização das eleições para escolher o substituto de Getúlio Vargas, que havia cometido suicídio em 24 de agosto de 54. O pleito realizado... A própria questão aqui embaixo, gente, já dava para você responder a questão 14. Entendeu? Sim. Tá? O pleito realizado em 55 teve como vencedor quem? Quem venceu nesse pleito? Porque as eleições... Em 54, Vargas morre, nós temos as eleições de 55. Nessas eleições de 55, quem vai vencer? Qual a chapa que vai vencer? Hein? Alguém fala alguma coisa? Eu tô falando sozinho. Eu tô confundindo, tipo, João Pessoa com João Goulart, né? Mas eu marquei letra A. Vamos lá. Vocês responderam aí.
João, respondeu esse, João? Oi. Respondeu esse? Esse, deixa eu ver aqui no caderno. Não, esse daí eu não respondi, não. Tá legal. Então, olha só. A resposta aqui, gente, é JK. Juscelino Kubitschek. Então, Juscelino Kubitschek, ele vai ganhar o pleito, né? Só que os grupos opositores não deixará que ele tome posse. Só que nós teremos, por exemplo, o general Lott, que ele legalista e defensor da Constituição, né? Vai fazer com que as tropas, vai colocar as tropas no palácio, né? Do Catete, vai fazer com que o Juscelino tome posse, né? Então, é óbvio que esse legalismo, né, de Lott vai fazer com que legitime aí o governo, né, de JK. E JK, na verdade, terá como vice João Goulart. João Goulart e muitos não queriam que JK tomasse posse, muito por causa também de João Goulart, porque João Goulart ele foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Né? Ele já tinha chegado a dar um aumento de 100%, para esses grupos, né? Esses grupos sindicais, né? Então, isso, na verdade, vai bater de frente com o grupo empresarial, né? Aí, o Vargas já fez o seguinte, o Vargas estava vivo ainda, o Vargas assim, tá bom, vou tirar o João Goulart, tira o João Goulart, ministro do Trabalho, mas mantém o salário a 100%, o salário mínimo a 100%, né? Se a gente tivesse, eu não sei precisar como seria isso matematicamente, né? Mas se nós tivéssemos aí o salário mínimo proposto desde a época de Vargas, estaremos aí passando de uns 3 mil reais, entendeu? Dos 3 mil reais, né? Ou seja, ao longo dos governos pós-Vargas, nós tivemos aí os arrostos salariais, né? Que aí foi diminuindo, né? Há uma discrepância gigante, né? Na questão salarial hoje, né? Então, quer queira, quer não, muita coisa mudou, né? Então, mesmo com as leis trabalhistas, enfim, tivemos vários problemas, tá bom? 16. Será que quando for mandar essa apostila novamente, será que o senhor destacar as questões? Porque eu não sei os outros, mas eu estou me confundindo muito. E tem resposta que eu estou comendo, e aí eu marco outra, por isso que eu erro, entendeu? Eu não sei se está acontecendo isso com os outros, porque fica tudo baralhado às vezes. Quando é mandado para vocês, mas eu estou vendo aqui no coisa, gente, eu não vejo nada embaralhado, não. Eu não sei se é o formato do celular, eu não sei. Eu só sei que às vezes vem assim, pra mim. No caso, abri pelo PC, então, pra mim muito bom, João. Você tem que abrir pelo PC. Porque pelo celular, deixa eu ver aqui pelo celular. Realmente, o celular, realmente, ele tá muito junto. Mas mesmo assim, gente, eu tô vendo nitidamente. Na 7, por exemplo, realmente a 7 e algumas outras questões estão juntas. Mas mesmo assim é visível, gente. Não é uma questão que, a não ser as questões textuais, que é um pouco maior. Mas tá dando para entender. Mayara, assim que acabar, eu te envio o gabarito. Eu anotei, tá? Tá bom. Tá bom? Não, mas já tô dando o gabarito para ela já. Mas aí, no caso, não é o gabarito que ela está discutindo aqui, Tamires. A questão aqui é que... Não é a Tamires, não. É quem que falou? É a Adriele. Hã? É a Adriele que falou. A Adriele? Tá. Então, Adriele, não é a questão é a própria questão em si. Entendeu? Mayara, você não tem computador em casa? É isso? Tenho, só que eu não tava nele, eu tô no celular mesmo. Aí eu tava fazendo... Não, mas também foi facilidade também, né? Tá certo. Eu vou tentar espaçar um pouco mais essas questões, tá? Tá bom? Tá bom. É porque já foi 2 questões que eu comi a letra A por causa disso. Tá. Eu errei até naquela outra questão anterior, né? Uma questão que teve aí, por exemplo... Enfim. Vamos lá. A República foi proclamada em que dia, mês e ano? Pô, essa questão aqui é braba, né? Aqui está a resposta já, mas vocês erraram essa?
Eu acertei essa. Quem errou essa? Quem errou essa? Ninguém errou? Caramba, é uma questão pegadinha essa, hein, gente? Tá? Quem fazer essa aí é uma questão pegadinha essa, porque se fosse uma questão de vestibular, a questão seria muito mais robusta, né? Então a República foi proclamada em que dia? Dia 15 de novembro de 89, né? É aí que acaba, por exemplo, a monarquia. A monarquia, Dom Pedro II, é condenada ao ostracismo e obrigado a voltar para a Europa, né? Inclusive, engraçado, né? Dom Pedro II, ele morre na Europa, e depois de um tempo, né, o corpo de Dom Pedro é enviado para o Brasil, né? Com honras de chefe de Estado e tudo, né? Uma coisa louca, né? Se você for, por exemplo, em Petrópolis, está ali, né? Os gestos mortais, né? Como também, se você for no centro da cidade, por exemplo, tem os gestos mortais do Duque de Caxias, ali perto do Panteão, né? Devido a esse negócio da pandemia, é muito difícil a gente estar fazendo alguma atividade histórica, né? De visitação, né? Enfim, mas seria muito legal isso, né? Entendeu? 17, nós temos aí o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era governado por quem? Letra A. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Letra A não, né? Letra B, né, gente? Como assim? Peraí. A minha apostila tá dizendo... Peraí. Maíra, você tá de... Maíra, você tá de óculos? Não? Maíra, coloca o óculos, pelo amor de Deus, Maíra. Eu tô de óculos. Você tá de óculos, Maíra? Esse óculos tá dando problema, hein, cara? E eu também tô ficando seguro também, hein? Maiara, meu Deus. Tá difícil, hein, Maiara? Não, é porque hoje eu realmente... Hoje, almoçou, Maiara? Tu almoçou? Comeu um arrozinho, feijão? Comi. Meu Deus do céu, cara. Seja que nem eu, olho de Tandera. Comi 2 vezes. Né? Comi 2 pratos para dar uma fortaleza, né? Para ter o olho do Ciclope. Bota o óculos do Ciclope aí para dar força. Valeu? Vamos lá. Número 18. Número 18, nós temos o seguinte: a revolta da vacina foi um motim popular ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904 na cidade. Que cidade aconteceu a revolta da vacina? No Rio. No Rio de Janeiro, né, gente? A revolta da vacina foi um fato, na verdade, uma série de sucessões de erros, né? A ideia de Oswaldo Cruz foi uma ideia muito interessante, né? O governo federal, ele vai apoiar a iniciativa muito também por causa também do próprio prefeito, né? Pereira Passo, vai ter uma chamada o bota abaixo, né? Ou seja, vários cortiços, áreas de favela, né? No caso de favela não, áreas de morros, né? Principalmente ali no centro da cidade, serão tudo destruído, demolido. Só que vai ser demolido, vai mandar as pessoas para que lugar? Ninguém pensou nisso, né? Então tinha problemas com cólera, problemas com dengue, esses problemas, de saúde, já tem muito tempo, né? Vamos combater a varíola, vamos combater não sei o quê. A vacina, ela é de extrema importância. Só que não houve uma conscientização, não havia uma conscientização. E tinha também aquela situação, né? Meninas vão tomar a vacina, agora não me lembro se era injetável, acho que a grande parte era injetável, então muitas pessoas tinham medo, né? E foi uma coisa muito imposta, né? Quem não tomasse a vacina poderia não ter carteira, como é que se fala? A documentação, não poderia votar. Tinha uma série de exigências, né, para quem não tomasse a vacina. Até para a questão da escola, né, para as crianças, até para arrumar emprego, por exemplo, quem não tivesse com a carteira de vacina em dia, não teria emprego. Tinha uma série de situações. Claro que houve uma grande animosidade das populações, e sobretudo das populações, da população pobre, né, com relação a isso, né, mas também teve grupos também, né, de outras classes sociais também que se degladiavam também, né, então isso aconteceu no Rio de Janeiro, né. Valeu, querido, valeu.
aula acaba 4 horas, né? 4h20. Tá bom. Tá bom, então. Beleza. Vamos lá, gente. No número 19, nós temos aí a Guerra de Canudos ou Campanha de Canudos, né? Foi um conflito armado que envolveu o Exército Brasileiro e membros da comunidade sócio-religiosa liderada por quem? Aqui de dois aqui não foi, né? João Cândido? Antônio Conselheiro. Não foi. Então, Antônio Conselheiro. Gente, Maria Bonita, quando a gente fala de Canudos, Canudos aconteceu na Bahia, né? O Arraial de Canudos era uma estrutura rural em que havia o chamado messianismo, né? Tanto o Contestado quanto o Canudos foram liderados por líderes religiosos, né? Líderes que tinham uma perspectiva cristã, né? Eles queriam, na verdade, uma sociedade alternativa, uma sociedade que amparasse as comunidades rurais, as comunidades mais humildes, mais pobres, né? E Antônio Conselheiro foi um grande líder, né? O Arraial de Canudos, por exemplo, ele chegou a produzir alimentos. Muita gente que morava em Canudos não morria de fome. E olha que estava na perspectiva de seca, né? E ali tinha várias situações, até poços os caras faziam, né? Havia uma proteção e uma ajuda mútua, até igrejinha os caras construíram, né? Só que os grupos locais ligados à perspectiva, né? Principalmente a perspectiva do voto de Cabresto, né? E também a latifundiários, vão colocar o Arraial de Canudos como um perigo, né? Acusaram até o Antônio Conselheiro de ser anti-republicano, de ser pró ao monarquismo, mas tinha até uma perspectiva assim, que o republicanismo fosse uma coisa do demônio, né? Uma coisa do demônio. Até hoje nós temos grupos que defendem o monarquismo, mas não era uma ideia. Antônio Conselheiro não tem na história que o Antônio Conselheiro tinha uma defesa da monarquia, né? Havia falas de grupos, né, principalmente grupos militares, que Antônio Conselheiro era interligado a uma perspectiva monarquista, mas não houve uma comprovação, né? Ainda, né, tem várias especulações sobre essa situação, né? Então, o Antônio Conselheiro, ele foi, na verdade, tiveram grupos, por exemplo, armados dentro do Arraial de Canudos. O Exército mandou 2 expedições, as 2 expedições fracassaram contra o Exército Sertanista de Canudos, né? E já no terceiro momento, né, aí o Exército consegue desmantelar e matar muita gente, até mulheres, idosos, crianças foram pro ralo também, né? E muitos desses caras que sobreviveram em Canudos vieram para o Rio de Janeiro, morar nas áreas de favela, morros, né? Houve um intenso êxodo rural nessa época, né? De sertanistas, principalmente sertanistas linkados aí à perspectiva canundense, né? 20. A República do Café com Leite pode ser chamada também de quê? República Oligárquica. República Oligárquica, né? Quando eu falei com vocês. Isso eu acho uma Eu já errei tanto que se não fosse isso, eu ia ficar tipo, como assim, meu Deus? República Oligárquica, né, gente? República Burocrática, República Indigenista, República Sertaneja, né? Então, República Oligárquica. Ou República do Café com Leite, ou República de quê? Fica um silêncio. República Velha. República Velha, entendeu? Isso aí, tá bom, gente? Então, essas são as questões de hoje. Deixa eu mostrar aqui para vocês só um site. Vou mostrar aqui o site. A gente falou vou falar sobre isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês o site, que vocês também podem estar pesquisando só de história do Brasil. FGV Atas Históricas. Eu ia falar desse site. Eu cheguei a falar com vocês esse site, não cheguei a falar? Acho que sim. Então, esse daqui é o site que vocês podem estar vendo. Vou até botar o link aqui para vocês. Depois vocês podem estar pesquisando aí, tá? O link
tá? Que mostra basicamente, gente, tudo de história do Brasil tá aqui, ó. Começa aqui, né? Desde as partes preliminares, antes de 1500, aí colonização em 1500, aí tá aqui, ó, 1500. Aí tem dois tópicos aqui, os povos americanos e as grandes navegações. Eu quero ver um pouco sobre os povos americanos. Eu vou clicar aqui, cliquei, aí vai me mostrar, deixa eu botar aqui, vai me mostrar aqui embaixo, ó, tudo, ó. Ou seja, a questão do mapa, né, o mapa histórico, mostrando a trajetória da América do Norte até a América Espanhola, a América do Sul, né? Aqui nós temos mapas, aqui temos um pouco da geografia, né? Relevos, rios, etc., né? Aqui temos aqui nós temos a parte da história, né? Rotas de povoamento, aqui já está tudo já colocado, né? São as rotas do próprio mapa. O mapa também aqui, você pode ver aqui os outros 2 mapas, né, que tem sobre isso. Temos também textos, tá? Então, aqui, ó, eu clico aqui, ó, abre-se um texto para mim, ó, tá? Abre-se um texto para mim. Então, quero ver todo esse texto aqui. Deixa eu botar aqui. Tá, aí, ó, abre o texto para mim. Então, eu quero ler todo o texto, né? Resumitivo, tá? Tem mídias também. Então, quero ver alguma mídia, algum vídeo, tá? Então, vou ver aqui, ó, todos. Tem fotos, vídeos, né? Então, esse aqui não tem vídeo. Tem outros que tem, tá? Tem outros que tem. Mas é muito mais foto, né? Tem alguns que você vai ver foto, outros que vocês vão ver vídeo, tá? Não são todos que tem vídeo, não, tá? Aí, ó, vai do número 1 até o 10, né? Justamente o que nós estávamos falando aqui, né? Então, é a base também de todas as informações que vocês precisam, né? Então, de história do Brasil, tem muito mais coisas aqui que vocês podem estar pesquisando, Era Vargas, ó. Aí você só clicar nos ícones, né? Porque, ó, quero falar sobre primórdios, clica no Igreja Católica e as Missões, Caminhos do Gado, Cultura, Língua, então tudo aqui, ó, tá? Vocês podem aí estar ampliando aí o conhecimento de vocês sobre a questão da própria história do Brasil, tá? Então, vai do 1 até a Nova República. A Nova República, ela vai até o governo Lula, tá? Não entra nem o governo Dilma, nem o governo Bolsonaro, né? Que é um governo factual, né? Lula já é um governo factual, né? Quer dizer, já é histórico, mas quando a gente fala de factual, ou seja, é um governo que vai entrar na história, mas ele está ocorrendo, né? No caso do governo Bolsonaro, né? É um governo que está ainda se encaminhando, né? Então, há uma trajetória dele, né? Entendeu? Tá? Então, isso aqui tudo é mesmo para vocês estudarem, legal? Para vocês buscarem mais conhecimento, mais informação. Beleza? Dúvidas? Então, gente, o quê? Não é do elementar, não. Tá. Entendeu? Eu estava lendo aqui o negócio da Maiara aqui. Então, gente, olha só, alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre hoje? Gostaram dos exercícios? Foram bem tranquilos, né? Fiz um mesclado aqui, né? Tanto para auxiliar o pessoal do vestibular, quanto também para o pessoal da ESA, né? Então, eu creio que deva ter ajudado a todos, né? Sobretudo com relação à própria absorção desse conhecimento. Tá bom? Beleza? Então, grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Tá bom? Beleza? Tchau. Fica com Deus. Então...